Nós estamos recebendo aqui o arquiteto e urbanista Gilberg Ponce de Leon. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Com a chegada do século XX, como era nossa Fortaleza como cidade e suas paisagens arquitetônicas? Ela era uma cidade vaidosa, muito vaidosa. Já tínhamos porto, tínhamos ferrovia, né? E uma produção de mercadorias e produtos que interessavam mostrar até para as feiras mundiais. Mas a cidade realmente era uma cópia, né, do estilo de vida da matriz, né, do Rio de Janeiro e da própria Europa, né? É muito fácil você ver que naquela época, às vezes, vem em alguns pequenos filmes, um detalhe interessante, a indumentária, né, do fortalezense, né, sempre de roupa branca, chapéu, calçado. E um detalhe, não tinha ninguém obeso. Naquele tempo, todo mundo mantinha seu corpinho mesmo na linha. Mas a arquitetura, a estrutura urbana já de Fortaleza, né, era uma coisa já com intenções de organizadas, que as ruas bonitas, alinhadas, né, sempre dentro de um desenho ortogonal, né? A gente sabe que a partir ali do canto do quartel-general, né, da militar, na Sé, perto da Sé, foram partidos os primeiros eixos ortogonais da cidade, que orientaram a cidade. A Avenida João Moreira, né, e mais ou menos ali a General Bezerra Rio, aquela coisa que, a partir dela, foram feitos, né, as demais quadras e foram correndo até o limite sul da cidade, né? Os cordoadores eram pessoas seriam os orientadores dessa coisa, cordoar a rua, fazer aquela quadra. Mas isso é só um detalhe, mas a cidade vibrava muito com o transporte do bonde, que, aliás, foi o grande indutor do crescimento, da expansão da cidade, foi o bonde. Porque até o fim da linha dos bondes é onde era o limite dos bairros, né? E a cidade cresceu para o leste, para o leste limitado um pouco até pelo Riacho Pajeú. Para o sul, né, ele foi até o Benfica e tinha também aquele expansão para o Jacarecanga, também no limite do Riacho Jacarecanga. A cidade era realmente, tinha sonhos parisienses. Nos anos 20 e 30, Fortaleza se expandia para os bairros de Jacarecanga, Praia de Iracema e Aldeota. Com as primeiras famílias elitistas a terem verdadeiras mansões na melhor arquitetura europeia, o que houve com a cidade que parecia se preparar para se tornar uma Paris? Em 1932, teve uma grande seca no Ceará. Isso carreou para que uma pujança no comércio. E muito dinheiro entrou em Fortaleza, né? E isso foi o início do crescimento desse novo bairro chamado Aldeota, que quase virou a cidade, que a cidade toda virou Aldeota. Mas são acidentes, né, da passagem, né, da vida que interferem na vida da cidade. Então, a seca estimulou os comerciantes, né, a negociar mais, o governo teve que fazer essa despesa e onde repercutiu nessas famílias que você citou, foram se alocar na Aldeota. Então, aquela vida mais pacata, a partir dos anos 30, a cidade começou, podemos dizer, a mudar o seu destino como aglomeração urbana em torno de um centro histórico. Por que grande parte dessas construções foram derrubadas? Olha, as obras do século XX, até o século XX, até o ano 20, eram aquelas casas do centro da cidade, né, com muito... Era casa residencial, muitas vezes com comércio, né? Nos anos 30, começaram a aparecer o prédio daquele estilo já mais... chama neoclássico, né? Os prédios como o Excelsior, foi de 32, o prédio da Caixa Econômica, né? E vários edifícios que marcaram aquela época. O prédio lá
da Receita Estadual, né, da Fazenda Estadual, e muitos outros. Já em 30 para 40, começaram uma nova tecnologia de construção. Enquanto os céus eram de alvenaria, com estrutura em trilhos, a Caixa Econômica era de alvenaria, com os pavimentos e a estrutura interna em madeira, começava a aparecer o concreto, em 40. Então, prédios como o dos Correios, Telégrafos, J. Lopes, e vários prédios, já começou alguma coisa dos IAPC. Então, era uma tecnologia que começou a verticalização da cidade. E esses prédios, a maioria, feitos para o uso comercial, de escritórios, ou lojas. Então, isso foi que... Essa sua pergunta de por que houve tanta demolição, o problema se expandiu mais, já mais modernamente. Você pode notar que a aldeota foi toda... eu digo que foi a lei do escambo. As pessoas trocavam as suas residências, arborizadas, muito bem instaladas, por apartamentos em um edifício, em futuro edifício. Então, foi uma medida que eu acho que o próprio governo, na sua política de financiamento, ele não respeitou bem as cidades. Quer dizer, deveria ter havido uma exigência maiores para os grandes financiamentos de novos prédios e novos bairros. E não, seria muito fácil você, numa quadra aquele da Avenida Santos Dumont, ou na Avenida Rui Barbosa, Barão de Estudas, minar uma quadra daquela com um prédio e toda a vizinhança ficar prejudicada em função daquele único edifício que a única família trocou por unidades de habitação. Eu dizia assim, eu falei com os colegas, dizia assim, estão trocando uma escritura por várias escrituras. Quer dizer, era o cara transformando a casa do pai em escritura para os filhos. Fortaleza, nos dias de hoje, é a cidade que temos, mas é a cidade que queremos? O nosso problema de Fortaleza é que nós somos... A origem da Fortaleza é muito nova, como cidade mesmo assim. Embora dos 287 anos comemorados essa semana, mas a realidade, como força de trabalho, tem 150 anos. E a grande origem da população é do interior. Porque, só relembrando um pouco, podemos falar em Fortaleza sem falar no Ceará, o Ceará foi ocupado, colonizado pelo interior, do interior para o litoral. É um detalhe que é muito comentado, porque nós passamos a ser uma região de criação de gados com a finalidade de se abastecer as grandes usinas, os canaviais, e até mesmo Minas, em algum período, na mineração do ouro e das pedras preciosas. Então, Fortaleza, o Ceará foi ocupado pelo leito, o Vale dos Rios, o Rio Jaguaribe, o Rio Acaraú. É por isso que nós temos, antes de Fortaleza, cidades grandes como Icó, o Porto de Aracati, cidades como uma região central do Ceará, que é Xaramubim, que foi uma região que o gado se adaptou bem. Eu li no trabalho de uma professora da Universidade Federal que metade, 50% das fazendas produtivas do Ceará em relação ao gado estavam em Xerambim. E esse gado era colocado para o mercado através do porto de Aracati. Já no caso do Vale do Acaraú, a grande cidade que surgiu foi Sobral. Sobral que dominou o mercado e o comércio em toda aquela região norte que tinha potencial de atender até demandas do Maranhão. Então, essa força do interior, as famílias foram vindo aos poucos para o litoral, para Fortaleza, que foi capital depois ainda de Aquiraz. E a cidade que temos ainda reflete muito desse temperamento novo de urbanidade que nós temos. As pessoas, 2, 3 gerações atrás, tinham suas raízes todas no interior de Fortaleza. No seu entender, por que o centro de Fortaleza foi abandonado pelas camadas de alta renda e esvaziado no que se refere às atividades de lazer, cultura e administração?
O Fortaleza, ela tem mais ou menos 30% da população do estado, né? E um detalhe, metade dessa população vive, né, do trabalho informal, né? Quer dizer, aquela pujança que a gente vê no centro da cidade, né, de comércio e o famoso atrito entre o camelô, o comerciante, o comprador, a prefeitura, isso são demandas que é da própria formação da cidade. 50% vive de forma informal, né? E o comportamento dos poderes, tanto o Legislativo, que foi um dos primeiros a sair, né? A Assembleia Legislativa foi lá para Desembargador Moreira, o governo do Estado, né, ali saiu do Palácio da Luz, foi para a Avenida Barão de Estudas, né, a abolição. A prefeitura saiu do centro para ir lá primeiramente foi ali para Tonelli Bezerra, mas foi depois lá para o Água Fria, né? Quer dizer, no comportamento assim, geral, diz assim, parece que o poder gosta de ir atrás dos ricos, porque os ricos é que estavam se mudando antes para essas áreas da cidade, né? E um detalhe que eu estava observando, Fortaleza, mesmo naquela época da sua pujança no centro, as famílias ricas, elas não tinham muitos sobrados, né? As casas eram térreas, né? E quando o comércio foi dominando a atividade, né, a família tinha que sair, porque ela não tinha, como em outras cidades, na Bahia, Maranhão, no Rio de Janeiro, a família morava no pavimento, no piso nobre, né, da casa em cima, e embaixo transformava em comércio. No nosso caso, não, praticamente foram todos trocados, a atividade totalmente residencial virou um comércio, né, e essa coisa foi que criou um uso único de comércio no centro da cidade. Isso é um dos grandes entraves que a cidade tem, porque não tem vida noturna, né, porque só o comércio domina a ocupação. Qual a identidade arquitetônica de Fortaleza? Rapaz, nós temos ainda assim uma história muito curta para se criar uma identidade arquitetônica. Eu lembro assim que, por exemplo, Portugal, que tem mais ou menos o tamanho do Ceará, você reconhece, lógico, assim de primeira olhada você reconhece um projeto, uma arquitetura, um edifício do sul de Portugal, perto do Mediterrâneo, do centro, né, ou lá na parte norte de Portugal. Quer dizer, são arquiteturas que você identifica na primeira olhada. No Ceará, Fortaleza, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, quer dizer, nós não temos uma identificação. O Ceará não tem, mesmo quando nós estamos aqui na posição ainda mais perto, né, do Equador, uma coisa tropical, mas as condições são muito iguais a dos outros estados. Fortaleza não tem ainda um desenho próprio. Eu acredito que não ficou ainda demarcado bem assim uma característica. Não, essa coisa que sobra aqui é de Fortaleza, sabe? O que nós temos, você vê hoje, é uma expansão enorme, né, da verticalidade nas construções. E um detalhe que não fica despercebido pelos nossos visitantes é a qualidade da obra em seus revestimentos externos, o seu colorido, né? Isso também tem demonstrado, na opinião de visitantes e críticos também, que é esse cuidado que se tem dado com o aspecto, né, visual da nossa arquitetura. Isso é muito interessante, hein? Fortaleza é uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol de 2014. O que podemos mostrar que vai deixar o turista deslumbrado com a nossa capital? Olha, um evento como esse da Copa do Mundo é um evento extremamente midiático. É uma coisa de mídia. É vender o país, né, o estado, a cidade, o bairro onde ele se realiza, né? Não é à toa que estou investindo aí bilhões, né, na expectativa de que o turista que vai vir assistir esse futebol, que não são tantos, mas que os que vão assistir, talvez em tele, através das centenas de rádios, né, de estações de TV que vão ser demonstradas, conheçam essa cidade. E o que fica realmente memorável na cabeça do visitante é o aspecto visual.
embora se tenha, né, olhar muitas vezes da cultura não material, se tenha a natureza das praias, sabe? Mas os edifícios são que mesmo marcam, né? É comum você foi que você viu lá, eu fui Paris, eu vi o Louvre, Brasília, eu vi o Senado, eu fui o Washington, né? Nova York, eu vi o Trade Center, aquela coisa. Então, essa expectativa de você vender a imagem da cidade, no caso Fortaleza, é muito grande através disso. Mas não será o estádio que será lembrado. Não adianta você pensar, mas eu fui em Fortaleza e achei o estádio uma coisa memorável. Não vai ser. Nós temos que encontrar outros elementos que a pessoa possa, no retorno ao seu destino original, dizer, olha, rapaz, eu vi coisas que eu só vi aqui no Ceará, só vi em Fortaleza. Né? Então, o que nós temos talvez seja que mostrar a expectativa de se ter uma orla marítima boa, né? Na expectativa que se tem agora de que ela seja balneável em todos os seus 14, 15 quilômetros, né? Que se tenha locais mesmo de encontro, né? Através por exemplo, o exemplo que eu sempre digo, a expectativa é que a beira-mar seja a face da cidade, né? E alguns outros espaços públicos ou equipamentos, como o Centro Dragão do Mar, o Teatro José de Alencar, quer dizer, coisas que a pessoa possa dizer como únicos, né, vistos no mundo. O trabalho de arquitetura de Delberg Ponce de León tem uma identidade visível? Quem chega reconhece imediatamente a obra do seu escritório? Eu sempre gosto de afirmar que a nossa obra, né, não existe uma obra de Delberg Ponce de León, existe uma obra de equipe e um trabalho de parceria que nós mantemos há 52 anos com o meu amigo Fausto Nilo, um amigo, colega profissional. Então, o que a gente tentou fazer foi uma identidade de um desenho com raízes na própria arquitetura popular. Né? Se você fizer uma referência a um caso que é um dos mais lembrados, o Dragão do Mar, nós temos a origem, estudamos os engenhos, né, de açúcar, né, de rapadura no sul do estado, as casas de farinha, não é? Quer dizer, e essa identidade com a arquitetura popular, o colorido, bom aproveitamento da luz, né, e da sombra que a nossa posição perante aqui o Equador nos dá. Isso é o segredo do nosso trabalho, fazer tentar manter essa cultura de uma arquitetura popular, de origem talvez muita coisa de Portugal, né, e dos colonizadores, amadurecido, e esse jogo de respeito às nossas condições climáticas, de luz, vento, proximidade do mar, a brisa, né? Essas são as grandes características do nosso trabalho. Muitíssimo obrigado, eu agradeço muitíssimo aqui a participação e do arquiteto e urbanista Delberg Ponce de León no nosso programa Nossa História, Nossa Gente.